Bem-vindo a você que escolheu estar na comunidade nesta manhã, a você que está nos assistindo por vídeo. A generosidade, sejam todos generosos. A misericórdia é um excelente investimento. E eu me sinto um Faria Limer falando isso, que misericórdia é um excelente investimento, mas quero lembrar algumas possibilidades de você ser generoso ou tornar-se ainda mais generoso hoje. Primeiro, compartilhando os nossos conteúdos. 366 mensagens sobre o livro de Salmos. Loucura total. Sendo compartilhado por todos que estiveram na primeira reunião e agora, nessa segunda, a gente alcança 200 mil pessoas com um clique. Ide por todo mundo. Seja generoso. Seja generoso também com o seu smartphone, usando o Pix, que passou algumas vezes aqui. Em consonância com a mensagem que nós vamos ouvir, nós temos a possibilidade de alongar os braços de Deus. Como? Com os nossos recursos, com a nossa fidelidade. A gente pode chegar muito mais longe. Depende do seu coração. Vamos lá. Devemos ser generosos abrindo a nossa casa para formar alguns revolucionários, alguns subversivos do amor. Minha vida exigiria um adicional de insalubridade, porque eu trabalho com redes sociais desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e por isso é impossível conservar a sanidade nesses tempos atuais de tanto ódio. E ao abrir a sua casa para que as pessoas ouçam e sejam contagiadas pelo amor de Cristo, são células revolucionárias da comunidade. E nós já temos cerca de 20 pequenos grupos. Então, pg@umlugarcomunidade.com.br, para você saber um pouquinho mais. De Manaus até a Curitiba, tem um montão de gente louca sendo usado por Deus. E, por fim, se você está procurando um lugar, é em comunidade que nós somos tratados por Deus. Aqui nós não temos a prática de lustrar mágoas. A gente gosta de tratá-las para que a gente receba a vida abundante, tão abundante quanto esses sorrisos que eu estou aqui olhando e já sendo abençoado por essa cara linda de todos vocês. Vamos orar pedindo que Deus continue falando conosco? Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de, nesse lugar, ouvir a Tua voz. E mais ainda, Pai, te servir com tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Tempo, talento, recursos. Cuida dos corações que ainda estão machucados e precisam do teu cuidado, Pai. E pode ser que ele venha através de um abraço, de um beijo, de um carinho, de alguém que está por perto. Torna-nos cada vez mais comunidade em torno do Senhor. E que aqui, em vez de gaiolas, que aqui seja um lugar onde as nossas asas cresçam em direção aos propósitos que o Senhor generosamente tem confiado nas nossas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Bom sábado para todos. Bom dia, igreja! Vamos nos colocar de pé? Que lindo dia, que lindo sábado para a gente exaltar o nome de Jesus, amém? Vamos às palmas? O que o amor faz, que bom que nós nos rendemos ao amor que nos ajuda a servir. Ao meu lado, alguém estende a mão.
posso amar e não agir? Como posso amar e não agir? Meu compromisso, minha escolha. Hoje me levanto pra servir. Hoje me levanto pra servir. A gente conhece, se você não conhece, tem um texto onde Jesus já não estava entre os discípulos e ele volta para conversar com alguns e eles não reconhecem que é Jesus. Mas na hora que ele parte o pão, eles ficam, não tem como não. E a gente acabou de cantar que não tem como amar e não agir, que não tem como a gente servir uns aos outros sem ser em amor. O amor, ele nos move. E eu convido vocês, como igreja, a cantarmos juntos que nós reconhecemos quem Ele é. Que você nessa manhã olhe para Ele e reconheça quem Ele é. Que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao soar Tua voz,
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem e reconhecemos e reconhecemos quem tu és. Te reconhecemos nesse lugar, Jesus. O Senhor está no meio de nós. Abra os nossos olhos, que ao olharmos para a tua cruz a gente consiga ver o tamanho do teu amor e como é bom nós amarmos uns aos outros, Pai, sermos teu corpo. Estamos aqui rendidos em gratidão. Nosso coração é todo teu. Nosso coração é teu. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Estamos aqui rendidos a ti, sabendo que não é por obras, não é nada que nós façamos, é pela tua graça. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui. A igreja canta. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço que não sou digno, só pela graça nós somos salvos. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo.
fui salvo, reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado porque Tua graça nos alcançou, nos alcança e sempre vai nos alcançar. Muito obrigado porque essa graça está disponível para todos nós, independente de qualquer coisa. Quando ela nos alcança, ela nos transforma, ela nos faz novas criaturas. Por favor, que a Tua graça continue transformando a nossa vida. Tua graça continue nos fazendo cada vez mais dignos. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, bom sábado para vocês. Bem-vindos aqui ao Teatro All no Shopping Pátio de Higienópolis. Obrigado por estarem aqui com a gente. E obrigado a você também que acompanha a gente de casa. É um prazer, é uma honra poder entrar na sua casa também. Bom, a gente está numa série um pouco complexa, difícil, né? É um Deus em forma humana, falando sobre algumas questões relacionadas a quem Deus é e como a gente pode entender um pouco da divindade a partir disso. E essa série surge muito da nossa dificuldade de pintar esse quadro de Deus e também das nossas tentativas de solucionar coisas e vir com respostas simplificadas, né? E também porque numa série anterior que a gente fez, chamada Visões de Deus, em um determinado sermão eu falei sobre a experiência de Abraão com Deus. Quando Abraão, em Gênesis capítulo 18, ele vê 3 seres andando e se aproximando, e ele sai ao encontro desses seres que eram humanos, e ele conversa, ele oferece para eles sentarem, para eles comerem, e Abraão prepara um maravilhoso churrasco para eles, e eles comem carne com natas e bebem ali água e ficam conversando, e no momento que eles começam a conversar é que eles percebem, que Abraão percebe que ele não está falando com outro humano, ele está falando com Deus. E aí eu humanizei bastante a cena, dizendo que Deus sujou suas mãos com a nata, com a carne e tal, com o pão, e as pessoas tendem a achar isso um problema, né? Esse Deus extremamente humanizado como sendo uma dificuldade para a gente entender. E a Bíblia apresenta em diversos momentos esse Deus, digamos, extremamente corpóreo, extremamente humano, encarnado. E eu não estou falando de Jesus no Novo Testamento, eu estou falando do Antigo Testamento mesmo. Além desse momento de Deus com Abraão ali, em que Deus está plenamente corporificado, digamos assim, em que ele está comendo, conversando com a forma completamente humana, a gente tem outros momentos em que isso acontece. Por exemplo, em Gênesis capítulo 32 também, quando, se vocês se lembrarem, Jacó, ele tinha fugido da sua casa, tinha brigado com seu irmão. A última vez que ele vê Esaú tinha jurado Jacó de morte, e agora Jacó está voltando para sua casa, Jacó está voltando para a casa dos seus pais, e ele teme encontrar Esaú porque ele acha que Esaú vai matá-lo. Então ele está muito angustiado, ele arma toda uma estratégia, ele arma todo um esquema para que as coisas, para que Esaú não mate toda a sua família. Então ele coloca Leia com os servos, com os filhos de um lado, Raquel com os seus filhos e os servos de outro lado, e ele vai no outro grupo e tal. Ele arma um esquema ali para evitar que Esaú matasse todo mundo.
E aí, nesse processo de pensar como ia fazer, ele fica sozinho de madrugada e ele, ali nas suas orações, na sua angústia, no seu momento de solidão e medo, ele é tocado por alguém e ele começa a lutar com essa pessoa. Jacó estava imaginando que aquele era um assassino que Esaú tinha mandado para lhe matar, e ele começa a lutar, e diz o texto bíblico que eles lutam a noite toda, até que no nascer do dia, aquele homem com quem Jacó estava lutando toca as juntas de Jacó, e Jacó então fica manco, e Jacó entende então que ele não estava lutando exatamente com um ser humano, não com um homem, mas com um outro ser, e ele pede para esse ser divino abençoá-lo, e esse ser divino não só abençoa, como muda o seu nome também. Mas ali, durante todo aquele processo de luta, Jacó entende que aquele era um ser humano, e aquele era um ser humano, mas não era somente um ser humano, era Deus encarnado, né? Deus corpóreo, 100% com corpo. E a gente tem outros momentos em que essa ideia vai se repetir ao longo da Bíblia. E a gente já falou um pouquinho disso semana passada. Deus fala, Deus tem braço que é estendido. Isaías 66 diz que Deus se senta no seu trono e as suas pernas, os seus pés estão no estrado, né? Estão no templo, na Arca da Aliança, Isaías 66, verso 1. Então existe toda uma linguagem no Antigo Testamento que vai falar desse Deus meio humanizado, de uma maneira humana, com elementos humanos. É braço, é perna, é pé, é mão, é sopro, é boca, é cabelo branco. E Daniel, Ezequiel, Isaías, outros profetas vão descrever esse Deus em forma humana, completamente humana, 100% humana, com corpo, com encarnação, com tudo. E muitas vezes, quando a gente olha essas várias descrições, essas várias passagens proféticas, né, a gente tenta metaforizar isso daí, né? Não, ele falou boca, mas é metáfora. Ele falou cabelos brancos, mas é metáfora. Ele falou olhos, mas é metáfora. Ele falou pernas, pés, mas é metáfora. E a gente tende a querer pintar todas as partes, né, em que Deus aparece com essas descrições humanas. A gente fala, não, isso daqui é metafórico. Só que ainda que você pense que isso é metafórico, a metáfora ela existe porque ela está amparada na realidade. Quando você faz uma metáfora, você cria uma metáfora, existe uma relação da metáfora com a realidade, né? Então, quando você diz, fulano é uma mãe, a minha mãe parece uma leoa, né? É óbvio que a fulana não é uma leoa, né? Ela é uma mulher. Mas essa mãe tem características leoninas, ela protege, ela brava se alguém chega perto dos filhotes dela, né? A metáfora, ela existe porque existe um amparo na realidade, existe uma relação com a realidade. Então, se os profetas, se os narradores, se os escritores bíblicos, muitas vezes eles colocam essas descrições humanizadas de Deus, é porque existe uma relação da forma de Deus com essa realidade humana. Mas a gente acha isso muito complicado, a gente acha isso muito confuso. Parece que a gente está diminuindo um pouco do que Deus é. E toda aquela discussão, por exemplo, sobre imagem e semelhança, né? Gênesis 1, verso 27, não, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e a gente tende a passar por um texto que é basicamente uma explicação, ou um paralelo, pelo menos, de Gênesis capítulo 1, verso 27, porque a gente vai metaforizar esse texto também, que é justamente Gênesis capítulo 5, do verso 1 em diante. Gênesis capítulo 5 começa a descrever uma genealogia e diz assim, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus, ele fez homem e mulher, ele os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de Adam, de ser humano. Então, tanto o macho quanto a fêmea são seres humanos. E Deus criou os seres humanos à imagem dele mesmo, correto? Aí vem o verso 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua imagem e semelhança. E deu-lhe o nome de Sete. Ou seja, quando Adão tem um filho,
Esse filho é sua imagem e semelhança, como ele, Adão, era imagem e semelhança de Deus. E aqui a gente não tem muito espaço para imaginar que esse filho, a imagem e semelhança, não era um serzinho, bebezinho, humano, com pelezinha, bochechinha, e olhinhos e boquinha e tal. Não. Não, era uma força. Sete era a imagem e semelhança de Adão porque ele tinha um caráter parecido com Adão. Não, Sete era a imagem e semelhança de Adão porque ele era um bebezinho que lembrava Adão. Né? E tem aquela brincadeira, quando nasce um bebê, a cara do pai, né? Lá em casa, o Daniel nasceu, minha cara. Vanessa gestou 9 meses lá, mas o Edson escrito. E aí a mãe sempre fica triste, né? Mas aí nasceu o Iosef. E Iosef é a cara da Vanessa. Igualzinho, não tem como dizer que não é. E a gente olha muitas vezes para nós mesmos e a gente vê semelhanças com os nossos pais, com a nossa família. Tem traços parecidos, é imagem e semelhança. Por mais que a gente tente metaforizar as coisas, é imagem e semelhança, é parecido. Então existe essa carga de corporeidade em relação a quem Deus é. Deus tem corpo, segundo várias passagens do texto bíblico do Antigo Testamento. E o que é ter corpo? E essa é uma definição que eu gostei muito de um rabino e teólogo, Benjamin Sommer, no livro Os Corpos de Deus no Mundo do Antigo Israel. Esse livro é fenomenal. E ele define corpo da seguinte maneira: corpo é algo que é localizado em um lugar específico, em um tempo específico, seja qual for a sua forma ou a sua substância. Então, o corpo é algo que pode ser localizado num tempo específico, num lugar específico, independente da sua forma. Então, em vários textos bíblicos, Deus é localizado num tempo específico, num lugar específico, em forma 100% humana. E eu estou falando de Antigo Testamento, que o Novo é mais fácil. Fala de Jesus e tal, não, é o Filho. Não, é Deus, mas é o Filho. O Deus, o Pai, não. Deus, o Pai é diferente. Mas no Antigo Testamento, a gente não está falando de Jesus, a gente está falando de Deus. E ele aqui está com forma humana. Num tempo específico, num lugar específico. Comendo cordeiro com Abraão, lutando com Jacó, criando Adão, criando Eva. Ele é Deus num lugar específico, num tempo específico, com forma humana. Agora vamos pensar num outro momento. Vamos pensar no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19 e 20. Deus se manifesta no alto do Monte Sinai com fogo, com trovões, com relâmpagos. E se você perguntasse para qualquer israelita que estava acampado na base do Monte Sinai, na região da Cordilheira do Sinai, você perguntasse: onde está teu Deus? Quem é teu Deus? Qual é a forma do teu Deus? O que eles falariam? Está lá, ó, no alto do Monte Sinai. Fogo, fumaça, trovão, relâmpago, ali está Deus. É ou não é? Para eles, Deus estava ali. E durante a jornada toda de Israel no deserto, durante o dia existia uma nuvem que cobria eles. Durante a noite existia uma coluna de fogo que os cobria também. E se você perguntasse para qualquer pessoa do povo, onde é que está Deus? O que eles iam falar? Aqui, ó. Em cima, essa nuvem aí, essa coluna de fogo aí. E está Deus. Está num lugar específico, num tempo específico, mas agora numa forma diferente. Numa substância diferente. E quando Deus manda o povo construir o tabernáculo, lá no deserto, Deus fala que Ele quer habitar com o povo. E eles constroem um tabernáculo, e Deus vai habitar com o povo. E Deus vai ser uma coluna que fica ali, uma fumaça, uma luz que toma conta do lugar santo dos santos.
E quando o sacerdote, vocês lembram, o sacerdote entrava, tinha 2 pedras, o sumo sacerdote, Urim e Tumim, e ele fazia perguntas para Deus, e aí a luz brilhava de um lado, brilhava do outro, porque Deus estava ali, Deus dava a resposta para as perguntas do sumo sacerdote. Então Deus estava lá, na nuvem, na coluna de fogo, mas Deus também estava no lugar santo dos santos, como uma luz. E aí quando Salomão vai inaugurar o templo, anos e anos e anos mais tarde, ele vai inaugurar o templo, sai fogo do lugar santo dos santos e consome o sacrifício. E Salomão faz uma oração linda, maravilhosa, 1 Reis capítulo 8. Na oração de Salomão diz: Senhor, eu sei que você está aqui, mas eu sei que o Senhor é muito maior do que o templo. O Senhor está aqui, mas não está aqui também. Mas o fato dele estar lá, ele estava num lugar específico, num tempo específico, com uma substância, uma luz, uma força, uma energia, um fogo. Deus está no templo, mas Deus é maior que o templo. Ou seja, Deus se comporta como um corpo, mas também como algo fora do corpo. Como é que a gente junta essas coisas? E aí que vem as complicações, porque a gente quer definir. Aí uma passagem vai estar mais certa do que outra, uma vai ser mais relevante do que outra, e a gente vai tentar harmonizar os textos para ter uma resposta específica. Ao mesmo tempo que Deus está junto, ao mesmo tempo que Deus está presente no templo, Ele está fora. Aí eu gosto do Salmo 33. O Salmo 33, ele tem uma descrição muito bonita, nos versos 13 a 15. E aí, com quem está acompanhando as meditações de Salmos, a gente vai chegar no 33 em breve. Lá diz assim, ó: dos céus olha o Senhor. E aqui o verbo olhar é o verbo navat, que é olhar para baixo. Ou seja, Deus não está aqui. Deus está onde? Lá em cima, Ele está olhando para baixo. Deus olha para baixo e Deus vê, Ra. Ra é o verbo usado para quem tem olhos. Ou seja, Deus aqui tem olhos, Ele está vendo toda a humanidade. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. E aqui ele usa outro verbo, chagar, que significa olhar para frente. Então, olha, no Salmo 33, Deus olha para baixo e Deus olha para frente. Ou seja, Deus está ao mesmo tempo olhando de cima para baixo e Deus está ao mesmo tempo olhando como se Ele estivesse de frente. E tudo isso com o verbo raá, significando que Ele tem olhos, Ele está vendo com os olhos. Ou seja, as ideias estão todas misturadas. E talvez para a gente entender definitivamente, eu acho que isso é impossível, mas enfim, a gente precisa pensar em 2 eventos muito importantes. Um deles bem conhecido e outro deles não tão conhecido. Vocês lembram que Moisés estava pastoreando as ovelhas, o rebanho do sogro dele, do Jetro, ele estava ali na região do Sinai. E aí ele vê uma sarça pegando fogo, um arbusto pegando fogo e não se consumindo. E aí Moisés se aproxima daquele arbusto pegando fogo e o arbusto fala com ele. E ele responde, eles começam a conversar. Eu sempre acho essas cenas maravilhosas, fenomenais, porque se isso acontecesse comigo, o arbusto ia falar comigo, ia sair correndo. Ou ia falar assim, cara, o que está acontecendo? Eu comi alguma coisa, comi demais, eu tomei algum chá, alguma coisa estranha. Não é possível, uma sarça está falando comigo, algum remédio me fez mal. Mas na Bíblia tem vários episódios, né? A mula falando, a sarça falando, as coisas falando. E as pessoas conversam como se fosse tudo tranquilo, tudo normal. E aqui Moisés vê um arbusto pegando fogo. Ele responde, o arbusto fala com ele. E eles ficam conversando. E o arbusto diz assim, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está é santo.
E Moisés tira. E eles vão conversando e o arbusto fala, você vai fazer isso. O arbusto está mandando Moisés. O arbusto está mandando Moisés libertar o povo. O arbusto pegando fogo. Olha que loucura. E aí uma hora Moisés fala assim, mas eu vou dizer que quem me enviou? Aí o arbusto pegando fogo fala, eu sou Yahweh, te enviou. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O arbusto pegando fogo diz, eu sou Yahweh. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vai, liberta o povo. E Moisés fala, beleza. E vai libertar o povo. E aí tem uma outra história, não tão conhecida, que a gente encontra em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Josué está sozinho, está meditando, etc. e tal. Né? Eles estão naquele processo da entrada da terra e etc., Jericó. E aí, estando Josué, verso 13, já perto de Jericó, ele olhou e viu um homem. Um homem em pé. Um homem em pé. E esse homem tinha uma espada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou, você é por nós ou é dos nossos inimigos? Ou seja, você está com a gente ou é dos outros? Você é israelita ou você é inimigo? Você é cananita? E a resposta é maravilhosa. Só isso daqui já dava um sermão. Você responde, nem uma coisa nem outra. O homem responde, nem uma coisa. Eu não sou dos seus e nem sou dos outros. Olha só. Eu não sou dos seus, nem sou dos outros. Até arrepia. E aí vocês vão entender por que arrepia. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Literalmente, o texto aqui, eu sou príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostra com os dentes. Josué entende isso aqui. Peraí, é um homem, mas não é um homem. E aí Josué responde, qual a mensagem que você tem para o seu servo? E o homem diz, como príncipe do exército do Senhor, eu digo, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Por que esse texto é fenomenal? Porque a gente tem em Êxodo 3 um arbusto pegando fogo falando e dizendo, tira as sandálias, que o lugar que você está é santo. Uma forma de Deus, num lugar específico, num tempo específico, falando com uma pessoa específica, que é Moisés. Mas é um arbusto pegando fogo. E agora você tem um cara, um homem, com uma espada na mão. 100% corpóreo, está lá. Um homem com espada. Josué vai na direção dele e Josué fala assim, vem cá, você é amigo ou é inimigo? Fala, nenhum dos dois. Olha que loucura. Eu sou príncipe do exército do Senhor, tire as sandálias para o lugar que você está é santo. E Josué tira. Em dois eventos, um Deus que se manifesta num tempo específico, num lugar específico, como fogo, num arbusto, e um Deus se manifesta como ser humano. Em ambas situações, o lugar é santo porque Deus está presente. Como homem e como fogo, Deus se manifesta num tempo específico, num lugar específico. E o parênteses aqui, talvez um parênteses muito importante para a gente ficar pensando aí durante a semana. Você é dos nossos ou é dos inimigos? De nenhum dos dois. Pô. As muralhas de Jericó caíram. Deus tinha se manifestado a favor de quem? De Israel, contra Jericó. Josué olha e fala, você é dos nossos ou você é dos inimigos? E Deus diz, de nenhum dos dois. Que mensagem é essa poderosa? Ainda dentro do parênteses. A gente acha que Deus, às vezes, é do candidato X. Que Deus é do candidato Y. Que Deus é da igreja X. Que Deus é da igreja Y. Que Deus é do povo X. Que Deus é do povo Y.
E alguns, às vezes, acham que Deus é do time X, às vezes do time Y. E a resposta de Deus é fenomenal. Deus chama o povo. Deus lidera o povo, Deus guia o povo. E na hora que o líder de Israel pergunta se é dos nossos ou dos inimigos, Deus diz, nenhum dos dois. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Eu estou acima disso daí que vocês estão usando. Estou acima de tudo, de todos e tal. Fecha parênteses. O Deus se manifesta num tempo específico, num lugar específico, em substância natural, e é muito impactante a gente entender que tem muitos eventos naturais. Deus usa o fogo para se revelar. Deus usa trovões, Deus usa relâmpagos, diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Tem um impacto nesses elementos naturais serem referências a Deus. Mas Deus também se manifesta de maneira corporal, 100% corporal. E aqui eu vou repetir, não estou falando de Jesus no Novo Testamento, estou falando do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. O que isso tudo significa? Que existe uma tensão forte na Bíblia hebraica, uma tensão forte na Bíblia toda. É o Deus que tem corpo, 100% humano, é Deus que tem forma 100% humana e que também não tem. É um Deus que está aqui, mas não está aqui. Mas é um Deus que se revela num tempo específico, num lugar específico também. E o problema é que a gente não precisa tentar resolver as tensões. As tensões existem porque Deus é um ser ilimitado. E nós tentamos explicar Deus a partir das nossas limitações. Então, a gente tenta definir que Deus é isso, é aquilo, que Deus gosta disso, que Deus gosta daquilo, que Deus está aqui, mas não está ali. Quando, na verdade, quando a gente lê o texto bíblico, essas nossas tentativas vão esbarrar nessas tensões presentes em todo o texto bíblico. E a gente precisa simplesmente abraçar essas tensões. Abraçar essas tensões. Abraçar esse mistério que não tem explicação. E pensar que Deus é muito maior do que toda e qualquer teologia de Deus que a gente possa criar. De que toda e qualquer explicação de Deus que a gente possa dar. E a maneira como Ele se comporta e como Ele se revela está para além do nosso intelecto. Está para além das nossas explicações. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Senhor, é muito, muito difícil, muitas vezes, viver um relacionamento com um ser tão grandioso. E na nossa arrogância, muitas vezes, a gente tenta te explicar, te definir. A gente tenta te limitar. Mas quando a gente lê, Senhor, de verdade o texto bíblico e a gente busca o que está escrito ali, o que está revelado ali, a gente percebe que existe uma série de tensões. Há uma tensão constante, porque são tentativas limitadas de explicar um ser que é completamente limitado. O Senhor, portanto, nos dá humildade. Nos dá humildade de abraçarmos as tensões, abraçarmos o mistério. De um Deus que é humano, mas também não é. De um Deus que está aqui, mas também não está aqui. De um Deus que é fogo, mas também se revela em corpo. Nos ajude, Senhor, a termos essa humildade de abraçarmos a tensão e vivermos esse mistério, essa experiência de mistério. Porque isso vai manter a nossa mente aberta para um Deus que está para além de tudo, de todos, e que é sem limitação alguma.
É esse Deus ilimitado, maravilhoso. É esse Deus que a gente precisa abraçar. Não o Deus das nossas teologias, das nossas explicações, às vezes rasteiras e simplificadas. É esse Deus que é mistério. A gente pede isso em nome de Cristo. Amém. Estar em Deus não é teoria, nem filosofia. Ouvir a Deus parece ser loucura, mas Ele se revela a mim num caminho estreito, imperfeito é ao meu olhar. Existe um Deus bem maior que a razão e o saber do homem, simplesmente ser. E pela fé ando por lugares aparentemente impossíveis de permear luminosidade, mas sei que às vezes seu poder é invisível. Perfeito é seu agir. Existe um Deus bem maior. Existe um Deus maior que a razão e o saber, simplesmente ser, mesmo sem sentir e nada pra provar, simplesmente ser. Simplesmente ser. Simplesmente ser.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre ti o rosto dele. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês e até semana que vem.